Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Então, hoje na atividade Trilhas, nós veremos um pouquinho sobre, em língua portuguesa, mitologia. Vocês já leram ou já ouviram falar o que seria mitologia? Muito bem. Então, no caso, vamos ver quais são os objetivos que, primeiro, espero que vocês desenvolvam na atividade do Caderno Trilhas. Ler textos de outras culturas, no caso, mitologia. Conhecer as características principais do mito e mitologia, localizar informações explícitas como implícitas dentro do texto mitologia, identificar as características de um personagem da mitologia grega, né? Então, pessoal, é importante nós sabermos um pouquinho sobre leituras de mitologia, porque em várias situações podemos ligar situações, né, que têm a ver com a mitologia, né? Alguns elementos que têm a ver com a mitologia. Por exemplo, o instrumento que nós utilizamos para medir tempo, o cronômetro. Vocês sabiam que cronômetro vem de Cronos, considerado o deus do tempo, né? E também, na verdade, há muitos anos atrás, pessoal, para poder explicar a origem do universo e do ser humano, as sociedades procuraram a mitologia como uma explicação fantástica, uma explicação, como se diz, mágica, para poder convencer as pessoas de que o universo surgiu assim, ou o ser humano surgiu assim, né? Então, várias culturas utilizam a mitologia como um apoio para explicar o surgimento das diversas coisas. Então, o que são mitologias, né? Então, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Então, eles tentam utilizar a mitologia para explicar o surgimento do universo, o surgimento do ser humano, o surgimento das águas, o surgimento da chuva, como uma forma de explicar a origem de tais coisas, né? Os personagens são sobrenaturais, no caso, deuses e heróis, né? Vocês repararam que no fundo desse slide tem a figura de um deus. E no caso é da mitologia grega, no chamado Zeus, né? Que os gregos acreditaram de que o universo surgiu graças a Zeus, né? Considerado o deus dos deuses. Características humanas e pessoas que realmente existiram. Então, características no caso, como é que a pessoa é? Por exemplo, nós vemos Zeus aqui no fundo do slide, né? Como é que vocês veem que ele é? Um ser firme, forte, poderoso, né? São características que a gente encontra muito em leitura de mitologias. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. É diferente de um texto de divulgação científica que é por meio de pesquisas, estudos que tentam provar se aquela coisa ou não é cientificamente correta. O mito não. O mito eles tentam explicar de uma forma fantástica, mágica, o surgimento do universo, o surgimento do ser humano e outras coisas mais. As características da mitologia, ela tem um caráter explicativo ou simbólico, né? Muita simbologia. Os personagens são sobrenaturais como deuses ou semideuses, né? A gente vê muito em mitologia grega, né? Zeus, Apolo, Afrodite. E nós temos também alguns casos de mitologia brasileira que vocês estão vendo no fundo dessa imagem. Vocês estão vendo a figura de um índio que na mitologia brasileira, chamado Tupã, é considerado o deus de todos os deuses, né? O criador do céu e da terra, segundo a mitologia brasileira. Procura convencer a realidade por meio de histórias sagradas de um povo, né? Então, para vocês verem, até mesmo os índios, eles acreditam muito que o surgimento do universo
é apoiado pelas mitologias indígenas, né? E eles consideram Tupã como o deus dos deuses. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como criação do mundo, são bases de vários mitos diferentes. Então, faz parte da nossa cultura, né? Que é bom a gente entender por que determinadas sociedades acreditam ou não naquele mito, né? Vocês veem aqui os principais personagens da mitologia do mundo todo. Nós temos Odin, que é o deus dos vikings, da Islândia. Tupã, no caso, o deus dos deuses no Brasil. Zeus, no caso da Grécia. Ra, o criador dos céus e da terra, que é o deus lá do Egito. Netuno, deus dos mares. E na atividade que vocês vão fazer, vai falar um pouquinho sobre, muito bem, Narciso. Quem seria Narciso, né? Ele era filho de Deus Celiso. Mas tem outras características de Narciso que vocês estão observando nessa figura, que é o que vocês vão ver na atividade de vocês no caderno Trilhas, né? Que eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Vou passar aqui para vocês rápido. Essa atividade do caderno Trilhas em língua portuguesa vai falar sobre a mitologia grega. De quem vamos falar? Narciso, né? Lembram de Narciso, né? Que nós já vimos o que o professor explicou um pouquinho, mas no texto de vocês vai estar explicando melhor, né? Quem seria Narciso na mitologia grega? Vocês vão fazer a leitura deste texto e algumas perguntas. Qual era a principal característica de Narciso, né? O que se destacava mais de Narciso? O que ele era, né? O que aconteceu com o Narciso? No texto de vocês vão localizar o que aconteceu com o Narciso, segundo o texto. E aqui vocês vão fazer a leitura deste trecho, onde vocês vão tentar registrar realmente, vocês vão tentar localizar qual é a parte mágica ou fantástica deste texto, deste trecho do texto, ok? Forte abraço, bons estudos e quem sabe, né? Quem sabe nós vamos ver outras mitologias, outros deuses, né? Que nós gostaríamos muito de aprender, tá ok? Forte abraço, bons estudos.